queridos. O meu objetivo, trazendo alguns relatos meus das minhas regressões, é ajudar a vocês que querem passar pelo processo de terapia com regressão a entenderem o... Porque assim, eu tive muito resultado, tá? Claro que eu fiz um monte de coisas e tal, mas a regressão me ajudou muito mesmo a desmontar meus padrões. Então, aqueles padrões que em 15 anos de terapia convencional eu consegui identificar quais eram, compreendê-los, conviver com eles, mas eu não conseguia efetivamente transmutá-los. Então, a regressão me ajudou, tá? E aí, eu tinha muito medo, eu já falei isso pra vocês. Então, quando eu cheguei na minha primeira vez para fazer essa terapia, eu acessei uma vida que eu demorei um pouco para entender, que eu estava completamente paralisada, né? A gente, assim, às vezes enxerga uma cena parada, como se fosse um sonho, uma memória, né? Se vocês agora tiverem que lembrar uma memória da sua infância, vai vir de uma maneira longe. Então, imagina uma memória de vida passada, vem longe. Como eu estava presa, eu acho que eu comecei pelo meu desencarne. Quer dizer, eu achei que eu tivesse começado pelo meu desencarne, mas na verdade eu comecei. Às vezes a gente acessa do final para o início, às vezes começa do meio, às vezes acessa mais de uma vida, uma atrás da outra, às vezes tudo misturado, e o terapeuta que tem que fazer uma boa condução. Então, voltando, eu comecei a me sentir paralisada completamente, ao ponto de quando eu me liguei que eu realmente não conseguia me mexer, eu tive que falar. E já tinham se passado vários minutos. E aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo me mexer. E foi quando me abriu a visão. Ou seja, eu relutei com a minha mente, né? Ah, tô inventando, não tô. É verdade ou não é? Até que eu consegui falar, tô paralisada. E aí abriu. E é assim que é, a gente tem que falar sem tentar entender. Depois não entende, entendeu? E aí eu era um senhor numa cadeira de rodas. Ele passou a vida toda preso naquela cadeira de rodas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a minha ficha com todas as minhas regressões a vidas passadas. Eu até hoje faço. E passei por vários profissionais, porque eu acho que eu sempre tive esse olhar do profissional. Então, nada como você ter diferentes referências para montar a sua, né? Então, eu já era psicóloga, então eu já tenho esse chamado para cuidar das pessoas. Então, eu não me vi presa a um terapeuta só, não. Tá bom. Então, eu organizei aqui. Eu, como paciente, fui muito prendada, muito responsável comigo mesma e o meu processo de autoconhecimento. Então, tá aqui, ó. Daphne Grimaud, tendências e personalidade, né? Assim, o que eu tenho como tendência que eu quero mudar na minha personalidade? Porque a personalidade, ela é mutável. Tanto é que quem me conheceu antes desses trabalhos todos e me vê hoje, sabe que eu sou outra pessoa, em termos de menos reatividade, mais conexão, uma pessoa mais equilibrada, mais centrada naquilo que realmente está acontecendo no momento presente. E isso por quê? Porque eu fui limpando esses padrões de raiva, de revolta, de tristeza profunda, de baixa autoestima, de aversão a injustiças, falta de sentido, medo da loucura, uso excessivo de álcool, busca de aplausos dos pais, que era a minha criança interior, né? Da Fininha, que também foi trabalhada e que até hoje ela dá uma gritadinha, eu pego ela e falo, epa, peraí, né? Se você esperar ter aplauso de todo mundo, e principalmente dos seus pais, você não vai ter, porque cada um seguiu um rumo e é isso aí. Então tem que receber isso com amor, tem que acolher a criança interior, tem que cuidar dela, porque ela fica ali, cada um dentro dos seus padrões. Então eu identifiquei todos os meus padrões, aquilo que eu precisava trabalhar, descrevi a minha infância, meus pais, aí não vem ao caso eu expor aqui, meus 15 anos, e aí quando teve a minha ativação de karma, que foi no divórcio dos meus pais, a minha vida começou aí, não por água abaixo, mas por um lugar totalmente diferente do que era antes. De questionamentos, mudança de hábitos, de comportamentos. Então apareceu uma Daphne rebelde. E aí que tá. A minha primeira regressão
de estar paralisada numa cadeira de rodas, eu era um senhor que passou a vida inteira ali. Então ele olhava e a sensação que ele tinha era: todo mundo vive menos eu. E isso é muito sério, porque a ressonância que vinha de lá para mim hoje, imagina, você passa uma encarnação inteira na cadeira de rodas, numa não aceitação daquilo, né? Outra pessoa cuidando de você. Esse senhor não tinha convívio social com ninguém, ele tinha uma pessoa que cuidava dele. Então ele passou, ele vem, né, com essa solidão muito grande, essa sensação de solidão que eu tinha, e uma sensação de estar sendo tolhido à liberdade. Então uma das coisas que me causava revolta, e que até hoje eu tenho que ficar de olho, porque é um padrão, né, que a gente acessa algumas vidas, a gente não acessa todas, e a gente teve para trás em torno de 4.000 vidas. Então, assim, se eu fiz 20 regressões, é muito. Não, mentira, não é muito não. Pode ter sido 20 e poucas. Depois eu digo pra vocês que eu tenho, inclusive, tudo aqui. Ai, gente, depois eu vou falar todas, não se preocupe, eu vou fazer vídeo de todas. Mas o que importa é que ele foi morrendo aos poucos. Essa personalidade estava ativa em mim, então ela precisava ser tratada. Então eu acessei, meu inconsciente trouxe ela, meus mentores trouxeram, enfim. Depende da abordagem. Meus mentores espirituais trouxeram. E aí trataram esse senhor e eu já fiquei mais, como eu posso dizer, consciente. E houve uma descarga física, tá? Não tão forte quanto as outras regressões que eu vou contar depois. Mas assim, como foi a primeira regressão, acho que eles pegaram leve comigo. Foi uma regressão mais de abertura de consciência para um padrão. E para eu entender o que é, na prática, a ressonância. Né? Realmente, quem é que vai imaginar que tem total desconforto com se sentir preso, que o desconforto de se sentir preso vem de uma vida também, né, de uma das vidas que passou presa, literalmente presa numa cadeira de rodas, né? Eu tive outras vidas que eu acessei, que eu fui presa, que eu fui internada, a revelia, que eu morri de maneiras ruins nesse sentido e que me trazem um excesso de emoção fora do contexto, entendeu? Porque o que você tem que tratar com regressão são as emoções que são exageradas na sua vida. As reações que você tem que são exageradas, fora de controle. Você trata não só com a regressão, você trata com apometria, com desobsessão, se for o caso, né? Cuida também dessas questões de espíritos desencarnados, tá? Então o que eu tinha para dizer da primeira vida é isso. Para vocês terem uma ideia, ele era bastante sozinho, e sempre com a sensação de que os outros viviam menos ele. E eu tinha isso, as pessoas são mais felizes do que eu, um pouco além da conta, né? Eu sentia uma sensação muito ruim aí. E o interessante é que quando eu saí dessa sessão, eu saí meio que passando mal, mas eu não saí passando mal por conta da regressão, foi por causa do meu medo. Eu estava ali desbravando um novo lugar. Então eu saí de lá com uns questionamentos, com o meu campo mexido, sabe? Sabe quando abre um espaço novo, você fica meio assim, desconfortável, e o medo causa sensações corporais. E em mim ele causava muito enjoo. Enjoo está muito ligado a medo, tá, gente? Mas aí eu saí de lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, tipo quase na hora do almoço, um pouquinho depois da hora do almoço, quer dizer, cheio, e parei para tomar uma água de coco, daquelas do cara que não é do coco, não, é do coco, mas é numa barraquinha, sabe? Que eles dão coco em copo. Parei ali para ver se eu ficava tranquila antes de pegar o ônibus que eu ia voltar pro meu trabalho. Aí, gente, parou um cara de cadeira de rodas do meu lado. Quem vai imaginar que eu, no meio das minhas reflexões de uma regressão, de um cara que foi cadeirante a vida toda, ia parar um cadeirante justo do meu lado? Então, e essas coisas acontecem, tá? Os sinais são muito claros, é a gente que não quer ver, né? Quem é cético não vê. E quem tá se abrindo, os sinais são inúmeros, tá? Então, é isso. A segunda regressão eu vou falar depois, que também é super legal. E eu vou falando o que foi melhorando na minha vida, tá? Porque a primeira regressão foi só um pouquinho, mas aí eu tive uma vida que eu acessei em leitura de aura, gente. Não foi nem em regressão.
que quando foi acessada eu já saí diferente da sessão da leitura. Que foi uma vida, não vou falar, tá ficando grande, depois eu falo. Beijos.